Bom dia! Então, dando continuidade à leitura bíblia, ao ensinamento bíblico, estou lendo, explanando o livro de Amós, né? O livro de Amós na Bíblia. O livro de Amós é um livro ainda muito profético, né? Vai falar sobre algumas profecias para o povo muçulmano e assim como a Bíblia está em nossa mão, para nós também que somos crentes, cristãos, né? Que a Bíblia é um livro atual para sempre, né? Então a gente dá para ver que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem esse conhecimento, esse poder que nós obtemos. Mas ali Deus tinha falado com ele, né? A gente fala assim, no tempo antigo, ou tempo antigamente, ou no, fala o Antigo Testamento. Então, Amós era um sentinela de Deus, né? Juiz, mas ele era construtor, a família dele trabalhava em construção civil, né? Prédio, reforma de prédio, apartamentos. Porque em Cabo existia assim, prédio de 2 andares, não existia arranha-céu como a gente via, mas existia reforma de casa, né? Então eles já falavam lá na época prédio. E Amós era de Cabo, né? Era árabe lá de Cabo. Porque Cabo fez muito profeta realmente, porque eles tinham uma essência com Deus, né? Se você for ver as músicas, apertar lá no Globo, música árabe, mesmo contemporânea árabe, contemporânea para a dança do ventre, são lindíssimas. Chega a ser. Eu sou descendente de italiano também, então é tipo assim um tenor, uma coisa assim, sabe? A voz perfeita. Deus se agrada dessas coisas, né? Da perfeição, né? Então eles buscavam muito a Deus também, por mais que eles não tinham tempo maior, tempo grande, porque os templos maiores, templo sagrado dos sentinelas, seria ali, falava na antiga Pérsia, seria no Catar, né? Hoje tá até tendo a Copa lá no Catar. Eu tenho até minha filha, Rafaela, ela está lá no Catar na Copa. Então, o templo maior era lá no Catar. Então, eles viajavam muito para o Catar mesmo, os sentinelas, onde tinha o profeta Maomé, os profetas, onde eu ouvi falar dos sentinelas que se reuniam lá, né? Eu vou ler o trecho 9 para eu poder começar o ensinamento para vocês, tá bom? Vou ler aqui, olha, o prefácio 9. Visão da ruína do altar, promessa de restauração. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: fere o capitel, estremeça os umbrais e faça tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei a espada até ao último deles, o que fugir dentre deles não escapará, nem que me escapar dentre eles se salvará. Aí dá para ver que quando Deus falava através do profeta era de estremecer, né? Era de ter medo, né? Nossa, Deus fala que não vai escapar da mão dele. Bom, o livro de Amós, de 1 a 9, vai alertar muito os árabes, né? Damasco, hoje fala Arábia Saudita, ou dos profetas, chegava até os judeus. Deus falava que não queria que nenhum árabe ou judeus fosse pastor mesmo, de igreja, né? Não fosse, tá? Tá aqui no livro de Amós, de 1 a 9. Porque para eles, Deus daria aqui a espada, arruinaria eles. Então, como que eles ficam assim, eles guardam isso até hoje, eles têm medo. Medo. Muitos deles que eu conheço já fez o curso da PEC. Eu tenho um curso da PEC, que é ministro de Deus. Mas Deus fala que para eles que ele não queria que eles fossem pastores de jeito nenhum. Não. Aqui no versículo 9 falou que sucumbiria ele, eles não existiriam e daria para ele a espada. E deixaria eles careca também, né? Que viria uma maldição sobre a cabeça dele, que Deus deixaria eles careca. E isso também chegou ao ouvido dos egípcios. Os egípcios, nossa, mas
que Deus é esse? Como os egípcios ainda conheciam, falavam, mas que Deus é esse? Severo? Isso chegou também para os ingleses. Nossa, como Deus faz isso? E por isso que tanto lá na Inglaterra existe a PEC, existe o que? Ministro de Deus, eles fazem evangelista, ministro, eles até hoje guardam isso e tem aquele temor pelo a profecia de Amós, porque Deus tinha falado para os árabes que não queria nenhum deles fosse pastor, não mesmo, não mesmo. Que se eles continuassem, se eles ouvissem falar de pastor de igreja, ou de padre também, né, porque se incluía essas profanações contra Deus, blasfêmias contra Deus, Deus deixaria eles careca e eles morreriam assim a espada mesmo, aconteceria uma fatalidade e eles morreriam a espada, porque eu ia ver um cosmo, né, um movimento, porque se Deus falou através do profeta que não era para fazer, e isso chegou em alguns sentinelas, né, eles ficaram muito receosos. Então, muitos, hoje, na nossa atualidade, muitos profetas, descendentes de profetas, segue assim, casa de profeta, como a gente vê lá no Antigo Testamento, fala sobre Davi. Isso chegou também no ouvido de Davi também. Davi falou assim, não, eu não posso me rebelar porque Deus me deu a vida do pastor nas minhas mãos. Porque o povo hebreu também tinha muita igreja, tinha pastorado, né? Então, Davi, não, eu estou tranquilo. Então, eles se reuniam muito ali. E Deus tinha falado também, porque o povo orava muito sobre o que estava acontecendo em Israel, que eles queriam que Israel fosse perfeito, porque Israel não tinha só templo menor. Lá no Israel eles construíram um templo menor. No Catar construíram um templo maior, templo sagrado, do Alporão. E lá em Israel, como tinha também sentinela, eles construíram um templo menor do Alporão. E ali construíram mesquitas e construíram igrejas. Eles viveram numa sociedade tranquila, mas cada profecia eles escutavam e viam ou não se queriam obedecer o que queria acontecer com ele. Muitos árabes falam que às vezes fica careca, às vezes ele proferia alguma pregação para algum pastor e eles acham que aqui. Aí quando lê o livro dos profetas, principalmente a Bíblia, né? Não, isso não está incluído no livro do Alcorão. Está escrito na Bíblia que e Amós uma família, né, conhecida no Catar, como até hoje, seria um dos irmãos da empresa do carro Jeep, né? Seria a família também do Banco de Boston, que já foi vendido, né? O Banco de Boston já não pertence à família de Catar e nem o Jeep também pertence mais à família de Catar. Pertence a outros donos, né? Mas outros donos por aí. Então, hoje, essas profecias, eles olham a Bíblia e imaginam assim que é um livro que eles têm que achar realmente. Eles não falam que é sagrado. O povo muçulmano, ele mesmo assim, ele fala que a Bíblia não é um livro sagrado. Mas eu, cristã e sou muçulmana, para mim é um livro sagrado, sim. Talvez se eu andar na Arábia Saudita, eles vão querer enfiar a faca assim em mim, ou furar meu olho, porque a muçulmana tá falando, eu sou muçulmana e fala que essa Bíblia é sagrada, porque é o livro dos profetas, né? Amós era quem? Profeta da casa do Senhor. Então, tem ainda controvérsia? Tem a controvérsia. Teve lá no Antigo Testamento? Teve. Hoje também tem. Às vezes a gente, por falar que ama Jesus, que é salva por Jesus Cristo, muitos muçulmanos não vão aceitar, porque chega em mesquita, chega no templo maior, eles não falam de Jesus. Falam de Deus e cântico e isso, mas é a cultura que eles ficam cultivando, mas não é a cultura que a Bíblia fala aqui, porque já no livro do profeta falava que Jesus viria, que Jesus era a salvação, que a filha de Jesus, que Deus viria, a filha de Deus viria, que ela também proferia para ministrar a palavra de Deus, né? Que ela seria sentinela, né? Profeta da casa do Senhor. Então, por isso que muitos cristãos e principalmente o povo judeu falava que a Maria que iria ver, que queria muito que Cília de Manhã fosse descendente de judeu. Então tinha ali um movimento ali em Israel, questão de templo e questão que Deus já tinha dado ordem para os árabes não ser pastores mesmo de igreja. Bom,
E a Israel, alguns eles começaram a orar para ver se teria algum mal. Israel falou não, que Israel estava fluindo muito bem. Porque Davi era uma ótima liderança, né? Foi o primeiro chanceler de Israel. Davi governava ali direitinho. Então, Davi foi governador de Israel, governador mesmo. Ele foi eleito governador de Israel, já que no livro de Amós. E por final ele casou com a filha de Jacó, ele se aliou aos judeus e casou realmente, né? Foi o final ali da sua vida, talvez amorosa, foi com a filha de Jacó, com os judeus, se aliou aos judeus. E ali se findou a sua vida, né? A questão dele ser um homem lindo, maravilhoso, que a gente olhar muito lá no Antigo Testamento, no livro, Davi fala que ele foi um homem muito cobiçado. Então, em Amós finalizou que ele casou com a filha de Jacó. Bom, espero que vocês tenham gostado, né? É o livro dos profetas, então Deus falava para os profetas, né? Para Amós, para poder eles realmente não prevaricar, né? Prevaricar também faz não ser contra Deus, né? Se Deus falar alguma coisa, você vai obedecer a ele, né? Se falou para eles, específico para eles, para os árabes, que não queria que eles fossem pastores de igreja, então que eles obedecessem a Deus. Então a gente vai agora ler a leitura de Obadias. Obadias também foi um profeta e sentinela de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado, né?